Olá, tudo bem com vocês? Hoje é dia de revisão de geografia, não é? E a tia vai dar um pouquinho de direcionamento para vocês para as avaliações, porque vocês sabem que tem que assistir às videoaulas diariamente, certinho? Joinha? Então, a tia vai falar um pouquinho do conteúdo que vai cair nessa avaliação. Nós vamos falar sobre profissões. É um conteúdo já batido, não é? E esses conteúdos você geralmente veem em história e em geografia. Então ele é bem repetitivo. Não tem que haver dúvidas, mas havendo, volta lá no livro ou passa um zap pra tia. Certinho? Joinha? Bom, as profissões. A gente sabe que todos precisam de um trabalho para poder se manter, para poder sobreviver. Como assim, tia? Para poder comprar as coisinhas para dentro de casa, o arroz, o feijão, não é? O óleo, enfim, todas as coisas necessárias para a alimentação, para a vestimenta, não é? Ou seja, as roupas que nós usamos, até mesmo o aluguel da casa, ou quando a casa é própria, a água, a luz que são pagos. Então, as pessoas elas precisam de um trabalho para se manter. E para ter um trabalho, a gente precisa ter uma profissão. Muito bem, algumas pessoas estudam anos e anos para poder conseguir um diploma que permite exercer a profissão. Bom, tem aquela pessoa também autônoma. Tio, o que é autônomo? O autônomo, ele não recebe um salário fixo todo mês, igual aquela pessoa que trabalha com a carteira de trabalho assinada, certo? O autônomo, ele trabalha por conta própria. Isso mesmo, ele trabalha para si. Por exemplo, o vendedor de cachorro-quente, de pipoca, o dono, de repente, de uma loja, ele trabalha para si. Então, o lucro é tirado daquilo que ele recebe. Por exemplo, o vendedor de coxinhas. Quantas coxinhas ele vendeu? Daquele dinheirinho que ele ganhou, ele tira o seu lucro para dentro de casa. Isso é um trabalho autônomo, um trabalho por conta própria. Certinho? Joinha? A pessoa não trabalha para outra pessoa, mas sim para si mesmo. Tem o seu próprio negócio. Nós temos também o trabalho voluntário. No trabalho voluntário, a pessoa não recebe. Ela faz algo voluntário, ou seja, de livre e espontânea vontade, sem receber nada em troca. Certinho? Joinha? Por exemplo, a pessoa que trabalha de caridade. A pessoa vai lá no orfanato, limpa, ajuda a cuidar das crianças, mas não recebe nada em troca. Isso é um trabalho voluntário, certinho? Joinha? Mudando de conteúdo, vamos falar também sobre os meios de transporte, que vocês já sabem que podem ser aquáticos, aéreos ou terrestres. Aquáticos pela água, terrestres e aéreos pelo ar, certo? Lembra daquela música que a tia cantou. E da nossa revisão também de história, que também falou sobre os meios de transporte e com o mesmo conteúdo, não é? Para que servem os meios de transporte? Para nos levar de um local para o outro. E eles encurtam as distâncias. Tia, o que é encurtar as distâncias? As distâncias ficam menores, porque se não fosse o meio de transporte, não é? Nós teríamos que andar até o destino. Certinho? Joinha? Então, o conteúdo está bem light, está bem fácil, até mesmo porque a tia deu uma adiantada. Por que a tia deu essa adiantada? Porque nós estávamos em ponto de interrogação sem saber o que ia acontecer, o que vai acontecer, né? Mediante a tudo isso que estamos vivendo. Estamos ainda na esperança de retornarmos às aulas presenciais, nem que seja em um menor espaço de tempo, para poder estar finalizando, né, lacrando esse fim de ano letivo que está aí, que não é um ano perdido. Não é um ano perdido por quê? Porque os professores se empenharam, os professores se revolucionaram para estar passando esse conteúdo para vocês da melhor forma. Claro que
a gente precisou muito mais do esforço da família de vocês, né? Já agradecendo. Porque as famílias que realmente se esforçaram, que tiveram ali, os alunos tiveram um aproveitamento. Não foi, de repente, um aproveitamento de 100%, como dentro de uma sala de aula. Nada substitui a sala de aula. Mas é um passo. É um passo adiante. A gente precisa dar esse passo, não é? Tudo que vem, por mais triste que seja, muitas vezes é aprendizado, sim. Tudo que vem é para somar, né? Uma vez uma pessoa me falou que uma senhora, né, já de bastante idade, ela falou para mim que a gente deve encarar as coisas, por mais ruins que sejam, como um aprendizado, né? Nada vem por acaso. Tudo vem para somar algo na vida da gente. Então a gente aprendeu a lidar melhor com esses meios de comunicação, né? Que a gente não sabe, a gente está vivendo em um mundo muito globalizado e as pessoas muitas vezes estão querendo assim ultrapassar, né, o limite do certo e do errado. Então a gente sofre um pouquinho com isso. O ser humano está sofrendo com os atos, de repente, das suas próprias atitudes. Então foi muito bom, de certa forma, porque aprendemos a mexer com os meios de comunicação e sabemos que podemos utilizá-los a nosso favor, não é? Então, eu conto com a responsabilidade de vocês. A avaliação está super fácil, não está difícil. E é bom que, através da avaliação online, a gente pode conversar com vocês. Não é uma prova escrita. Claro que a escrita é muito importante agora para os meus gatinhos, para as minhas gatinhas, porque estão em fase de alfabetização. Mas também é muito bom saber que a criança tem a segurança de fazer, de repente, uma prova oral, de falar aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela assimilou. Então, o conteúdo tá muito fácil, tá super básico. Vamos falar sobre as profissões e sobre os meios de transporte, que são matérias já vistas e revistas, ok? Joinha? Então, conto com a responsabilidade de vocês. Estudar, hein, galerinha? Um beijo.